Fala Vascaíno, fala Vascaína, semana importantíssima para o Vasco da Gama, uma semana que deveremos ter novidades correspondentes à situação de renovação de contrato, saída de jogadores e a chegada de reforços. A gente também vai falar muito aí sobre as reuniões que têm acontecido periodicamente entre Alexandre Matos e a cúpula da 777 Partners. Então, vamos juntos aqui falar sobre o Vasco da Gama, pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Grande parte das pessoas que nos assistem ainda não são inscritos, então por favor se inscreva no nosso canal. Depois, se você não gostar, você vai lá e cancela, deixa o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então é o seguinte, meus amigos, vamos começar falando aí sobre essa situação envolvendo as reuniões que estão acontecendo entre o Alexandre Matos e a 777 Partners. Reuniões periódicas acontecem aí para que o Alexandre Matos possa entender o tipo de perfil de atleta aí que a 777 Partners busca no mercado. E o seguinte, o Alexandre Matos está contando aí com a ajuda também do nosso querido Ramon Dias. E essa dobradinha vai ser um casamento perfeito para o Vasco da Gama. O melhor técnico do Brasil, junto com o melhor executivo aí do Brasil, vai fazer uma dobradinha. O Ramon Dias, que contratou alguns jogadores importantes para o Vasco da Gama na reta final do Brasileiro, com o Alexandre Matos, vai arrebentar a boca do balão. E quem também tem participado dessas reuniões é o Pedrinho que se colocou à disposição aí da comissão técnica e também do Alexandre Matos para ajudar aí na busca aí de reforços. Então, um momento de união, um momento aí de muita sinergia, e imagine o que esses profissionais aí podem fazer pelo Vasco da Gama, tanto o Ramon Dias como também o Alexandre Matos. Falando aqui sobre a situação de renovação de contrato aí, porque essa semana a gente deve ter 4 situações sendo definidas, tá? Primeiro, a situação do goleiro Ivan, que ainda não está definida. O Vasco tem interesse de contar com o Ivan. O Vasco pode até mesmo fazer uma compra para poder emprestá-lo, certo? Até para ter um goleiro aí, se numa eventualidade o Léo Jardim receber alguma proposta. A gente também tem a situação aí envolvendo o Paulo Henrique, porque houve uma reviravolta ontem. As tratativas com o Paulo Henrique seguem a todo vapor, né? O Paulo Henrique, que já tinha falado ali em tom de despedida com a torcida do Vasco, mas aí a gente está vendo o Alexandre Matos trabalhando ali, contando com a amizade ali com o Rodrigo Caetano para que ele possa ficar no Vasco da Gama. A gente também tem a situação do Matheus, ou melhor, do Zé Gabriel, certo? Situação do Zé Gabriel, que o empresário dele ontem falou que a definição está nas mãos do Vasco da Gama. O Zé Gabriel que pediu 250 mil reais aí para o Vasco da Gama para renovar. E a situação do Praxedes, que o Vasco não vai fazer loucura nenhuma para poder ficar com o Praxedes. O Vasco que tenta ali fazer uma compra ali entre 60% e 70% dos direitos econômicos ali do Praxedes. Então essas situações desses 4 jogadores deverão ser resolvidas nesta semana antes do Natal. E a gente também fala aqui de outra situação que deve ser definida, porque ontem uma informação que veio da rádio Itatiaia, lá de Belo Horizonte, é que o Atlético Mineiro vai formalizar uma proposta aí para o Gabriel Peck. O Gabriel Peck, o Vasco está pedindo cerca ali
de 10 milhões de euros para poder vender. E o Atlético Mineiro estaria cogitando a possibilidade de colocar alguns jogadores, né? Eu já disse que se o Atlético colocar jogadores bons na situação, a gente até faz negócio. O Atlético tem vários jogadores muito bons lá. Se colocar uns 3 aí, cada um para uma posição, de repente faz negócio. Mas enquanto isso, o Peck fica aqui no Vasco da Gama, um jogador que está nos planos e será titular do nosso Ramon Dias. Agora falando aqui sobre a situação de reforços, que a gente tem algumas situações aí engatilhadas. Repito, se fosse clube associativo, o nosso Alexandre Matos já teria aí certamente batido um martelo e anunciado mais 4 ou 5 contratações, mas tudo tem que passar aí pelo aval da 777 Partners, e essa semana tem uma reunião agendada com o Souza, tá? O Souza, que está treinando aí no CT Moacir Barbosa, já está fazendo uma pré-temporada. A tendência é que o Souza use aí aquele contrato de produtividade e seja atleta do Vasco da Gama por uma temporada. Então haverá uma reunião com o Alexandre Matos esta semana para finalmente definir essa situação do Souza, né? Já dei minha opinião, sendo um contrato de produtividade, sem problema nenhum. Se jogar bem, recebe, se não, não recebe. Então, acho que o Vasco não tem nada a perder. Situação também que será reunida, encontro aí com os empresários do jogador Fernando, certo? Fernando, que vem passar as festas aqui no Brasil, não joga mais lá no Sevilha a partir de 2024. O Fernando aí, que tem tudo para ser atleta do Vasco da Gama, já conhece em parte o pessoal da 777 Partners, né, que tem ações lá no Sevilha, e ele chegaria aqui com um contrato de 2 anos ali a partir de janeiro. Então acho aí um bom reforço aí, seriam situações que estão muito bem encaminhadas, essas duas situações. Agora, a situação aqui de 2 jogadores aí que também teriam negociações aí avançadas. Situação do jogador Alisson, que o Vasco teria feito uma proposta de 13 milhões de reais junto ao São Paulo, tá? O Vasco aguarda aí a resposta do São Paulo, mas essa contratação já estaria muito bem encaminhada, segundo alguns portais aí do tricolor do Morumbi. Alexander Aravena, né, um jogador aí que já estava praticamente aí acertado com o nosso Alexandre Matos, quando ele era gerente lá do Atlético Mineiro, quando ele era um homem forte, melhor dizendo, do Atlético Mineiro, desculpa, do Atlético Paranaense, pode aparecer aqui também no Vasco a custo zero, certo? Essa negociação estaria muito bem encaminhada aí, é um nome que agrada a 777 Partners, se encaixa no perfil de atleta que a empresa quer, né? 22 anos de idade aí, e poderia ganhar aí uma grana preta aí numa venda aí futura. Bom, e a situação aqui de 2 jogadores que hoje são as contratações aí mais badaladas do Vasco da Gama, que é o Júnior Alonso, né? Essa situação deve ser definida por bem ou por mal essa semana, perfeito? Proposta que o Vasco da Gama fez, repito aqui, para o Krasnodar não é de compra, é de empréstimo, perfeito? O Krasnodar teria pedido ali cerca de 1,5 milhão por um contrato, né, de 1 ano, por empréstimo aí. O Vasco da Gama fez uma oferta ali bem abaixo dessa situação, teria chegado ali na casa ali de 1 milhão essa oferta aí do Vasco da Gama. Então, por enquanto, ainda não se chegou no acordo, mas é uma coisa ali que pode ser contornada, perfeito? Não existe proposta de empréstimo, de compra. Esse jogador aí que tem 8 milhões os direitos econômicos dele, é muita grana e demora, porque é um jogador excelente, né, cara? Um dos melhores
zagueiros que a gente tem aí jogando em atividade no continente sul-americano. E a situação do Gustavo Scarpa. A situação do Gustavo Scarpa é o que a gente está dizendo aqui, ele vai ter que se enquadrar, se encaixar na realidade do Vasco da Gama, porque nenhum clube no Brasil hoje está disposto a pagar 2 milhões de reais. É isso que pega na situação do Gustavo Scarpa, que ele está pedindo 2 milhões de salário por mês, certo? Enquanto na verdade aí a situação da multa dele faz negócio aí com 4 milhões e meio, então acho até que pode sair alguma coisa dessa situação pela influência aí do Alexandre Matos, mas a concorrência é muito forte. A 777 Partners entende que, ela não está assim confiante de investir no Gustavo Scarpa, porque tem outros jogadores aí, certo? Com a mesma idade do Gustavo Scarpa, tão bons quanto que poderia chegar aqui para fazer a diferença, como é o caso do Michael, que é um jogador que está retornando aí ao Brasil, é um jogador aí que todo mundo gosta dele, né? E diferenciado, né? Seria um desses jogadores. Ontem saiu a situação aí que o Vasco poderia também atravessar a situação lá do São Paulo com Everton Ribeiro. Vamos aguardar toda essa situação, semana que vai ser muito decisiva aí para o Vasco da Gama, com toda certeza. Mas um bom trabalho está sendo feito aí, com toda certeza do mundo, pelo Alexandre Matos, que terá aí a companhia do Pedrinho e também do Ramon Dias, nas escolhas aí dos reforços do Vasco. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!